Esse é o segundo evento. São 10 eventos nesse vídeo. Ele coloca 10 eventos para 2023. O terceiro evento que ele colocou e não saiu na mídia, em lugar nenhum na mídia, isso foi colocado. Você pode ver na mídia aberta, na mídia fechada, isso não saiu na mídia. Vocês sabem que agora nos Estados Unidos houve as eleições para deputado, lá o meio de mandato que eles fazem, e foi eleito lá uma quantidade de pessoas lá. E tem que escolher alguém para ser o presidente da Câmara, como é feito aqui no Brasil. E o indivíduo que ganhou para entrar como presidente da Câmara lá dos americanos dos Estados Unidos, ele teve que fazer um acordo. Ele teve que fazer um acordo com a oposição para que ele pudesse ganhar a eleição para presidente da Câmara. Qual foi o acordo que ele fez? O acordo que ele fez foi o seguinte: de apoiar a Rússia em diminuição dos armamentos para a Ucrânia. Ora, se a Rússia vai ser beneficiada por isso, e ela avançar e a Ucrânia perder a guerra, então isso vai gerar uma instabilidade para o mundo. Porque aí, meus irmãos, e aí vocês entendam, quem veio na escola dominical do trimestre passado, e eu expliquei essa situação, Ucrânia, Rússia, se ela avançar e houver um tratado de paz imposto pela Rússia para a Ucrânia, ela consegue avançar um pouquinho a mais para onde estão os aliados dos países da OTAN. Então vamos supor que ela avance para a Polônia. A Polônia faz parte da OTAN. Se ele avança para a Polônia, ataca a Polônia, logo a OTAN, como a Polônia fazendo parte da OTAN, os aliados e os países que compõem a OTAN virão para cima da Rússia. Ora, irmão, o que isso significa para nós? Isso significa para nós, se isso acontecer, nós vamos ter então a tal famigerada Terceira Guerra Mundial. Amém, meus irmãos? Então tudo isso está acontecendo debaixo de nossos olhos. E se isso vier a acontecer, a nossa situação ficará muito mais difícil, muito mais complicada mundialmente. Não faltará só óleo para a Europa, faltará suprimento para o mundo. E aí a situação vai ficar um pouquinho mais difícil. Então, quando eu decidi pregar sobre esse assunto aqui, não é para gerar medo em ninguém, porque se esse assunto aqui gerar medo em você, o medo vai acabar e sua vida vai continuar a mesma. Esse assunto aqui é para gerar temor, esperança, conforto e consolo para a minha alma e para a sua alma, para nós continuarmos nos preparando para este grande e glorioso dia em que nós subiremos com o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje nós vamos tratar sobre arrebatamento. O que significa arrebatamento? É retirar algo com rapidez, de forma inesperada, que é o que nós estamos esperando. Uma retirada, como foi feito aí, que vocês viram uma ilustração no videozinho. Uma retirada brusca, uma retirada repentina, para nós estarmos com o nosso Cristo na glória, participando de tudo aquilo que está reservado para nós. Primeiro, tribunal de Cristo, que nós vamos falar com mais detalhe. Porque quando nós subimos, a primeira coisa que vai acontecer, passaremos pelo tribunal de Cristo. Segundo, passamos pelo tribunal, vamos adentrar nas mansões celestes, e lá vamos participar das bodas do Cordeiro, aonde será feito esse casamento que nós tanto esperamos com o nosso noivo, Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estamos lá participando
das bodas do Cordeiro, os homens aqui embaixo estarão experimentando a ira de Deus que vem sobre todos aqueles que não dão ouvido à palavra do Senhor. Mas nós que estamos aqui essa noite, nós que estamos aqui militando essa noite, nós vamos estar lá participando desse momento maravilhoso que é sermos servidos, não pelo pastor, não pelo diácono, mas que seremos servidos diretamente pelo nosso Senhor. E cantaremos no coro celeste, e cantaremos um hino, e quando nós iniciarmos esse hino, as hostes angelicais se calarão, porque elas não sabem o que significa este hino que nós iremos cantar juntamente com o Cordeiro de Deus. Amém, meus irmãos? Então o arrebatamento é essa retirada de forma brusca e de maneira inesperada, aonde nós estaremos com o nosso Cristo. O arrebatamento é secreto. O arrebatamento ele é secreto porque, como vocês viram na ilustração, o mundo não vai ver. O mundo não vai participar. O mundo só vai perceber quando nós daqui formos tirados. Como eu sempre falo, nós falamos e pregamos para duas igrejas, uma que vai e uma que vai ficar. E quando nós somos tirados aqui, a igreja que ficar, ela vai perceber que o evento aconteceu. Irmãos, será o dia mais infeliz, o dia mais triste, o dia mais amargo da vida de um cristão que passou a vida inteira dentro da igreja, não se colocou diante do Senhor, não andou diante do Senhor e ficou aqui para participar da grande tribulação. Irmãos, eu falei hoje de manhã que hoje nós estamos com muitos crentes procurando Deus. Pessoas que estão procurando Deus aqui e acolá. Pessoas que estão atrás de Deus. Irmãos, e Deus não está perdido. Deus não se perde. Quem se perde somos nós. Quando um crente, irmão, falar para você que ele está procurando Deus, é porque ele se perdeu de Deus totalmente, agora precisa procurar o Senhor. Mas aquele que está diante do Senhor, ele não procura Deus, ele faz aquilo que a Bíblia diz, ele vai buscar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Ele não vira pipoca, caçando Deus aqui e acolá, procurando Deus aqui e acolá, porque Deus não está em um lugar, Deus está em mim, Deus está em você. E quando eu digo que eu perdi Deus, é porque eu perdi Deus dentro de mim mesmo e não estou conseguindo achar. E aí eu preciso ficar feito pipoca caçando Deus de um lado para o outro até encontrar. Eu preciso ficar caçando lugares, atmosfera e ambiente que me faça procurar um Deus que não está no ambiente, mas que está em mim. E eu perdi ele dentro de mim e estou com dificuldade de achar esse Deus. Mas nós que estamos aqui, não estamos procurando, mas estamos buscando ao Senhor em nome de Jesus. Amém, meu querido? Aqui ninguém está perdido. Deus não está perdido. Mas nós estamos buscando ao Senhor cotidianamente, porque nós queremos estar com Ele, aonde Ele vai nos encontrar na glória celeste. Então o arrebatamento, primeira fase, ele vem só para a igreja e ninguém vai ver, ninguém vai perceber, só vai perceber quando nós daqui tirarmos. Segundo, para Israel e para a nação, ele vem como um juiz. Isso está registrado lá em Lucas capítulo 21, versículo 25 e 27, Marcos e Mateus. Para nós ele vem para buscar a sua bendita igreja. E quando ele retornar, ele vem para julgar as nações e salvar o seu povo bendito, a qual Deus tem uma promessa para este povo. Então, querido, é um momento, como eu venho falando, repetindo insistentemente, que não há nenhum sinal, não há um aviso, que ele vem repentinamente para buscar a sua igreja, e ninguém vai saber deste evento, a não ser a sua bendita e poderosa igreja que está aqui essa noite, ansiando por esse dia.
este dia, almejando por este dia bendito, que será para nós quando nós adentrarmos nas mansões celestes e participarmos de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Vamos abrir agora 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Vamos ver lá nos textos, irmãos. Veja bem. Nós vamos ler dois textos que Paulo escreveu no século I. E já lá no século I, eles já estavam esperando a vinda de Cristo. Paulo escreve lá no século I, já esperando que Cristo viesse no século I. Primeiro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dominaremos. Dormiremos. Dormiremos, perdão. Mas todos seremos transformados. Veja que está tudo no tempo presente. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Isso Paulo já estava dizendo lá no século I. Ele já ansiava, ele já desejava a vinda do Cristo já naquele período. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Irmão, se lá no século I, Paulo já estava vivendo como que se Cristo viesse lá atrás. Imagine nós aqui no século 21. Nós temos que viver como que se Cristo viesse exatamente agora, nesse minuto. Amém, meus irmãos? Amém. Como o hino que foi cantado aqui pela irmã Conceição. Hosana, Hosana, a hora vem, Senhor Jesus, agora, nesse momento, nesse minuto que nós estamos aqui cultuando o nome do Senhor. Como é que eu tenho que estar, irmãos? Como é que eu preciso estar agora, nesse momento, esperando a vinda do Cristo? Romanos 8, 23, alguém por favor me ajude. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós gememos por muitas coisas. Nós gememos pela nossa dor, nós gememos pela nossa falta de fartura, nós gememos porque a vida não está como nós queremos, nós gememos por muitas coisas, mas Paulo está dizendo que nós temos que estar entre dores, esperando a sua bendita vinda. É assim que tem que estar a minha alma. Minha alma tem que estar afadigada, minha alma tem que estar entre dores, minha alma tem que estar desejando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmão, essa mensagem não acha lugar em muitas igrejas mais. Sabe o que o povão quer ouvir? O povão quer ouvir autoajuda. O povão quer ouvir que vai se sair bem. O povão quer ouvir que vai ser próspero. O povão quer ouvir que vai ter casa, vai ter carro, vai ter tudo nessa vida. É isso que o povão quer ouvir. Mas essa mensagem não acha lugar em muitos lugares mais. O povo já não quer mais ouvir que Jesus vem, porque a vida parece que está tão boa, tão maravilhosa aqui. Para que ele vir? Para que ele buscar? Para que ele tirar aqui se a vida aqui está boa? Mas Paulo está dizendo que nós temos que estar entre dores, desejando a vinda do Cristo. Segundo texto, 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Devemos estar amando a vinda do Senhor. Quem ama a vinda do Senhor aqui, meus irmãos? Amém. Quem ama a vinda do Senhor? Glória a Deus. Mas a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: o que é amar a vinda do Senhor? Você já leu esse texto? Você já deve ter lido esse texto. Você já até deve ter feito a pergunta: o que é amar a vinda do Senhor?
falando tudo ali. Aí. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Olha o que é amar a vinda do Senhor. Não é só o pregador perguntar: ah, eu amo a vinda do Senhor. Amém, amém. Eu amo. Não é só isso. Amar a vinda do Senhor, olha só, estou lendo uma versão diferente. Ele não só a mim, mas a todos aqueles cujas vidas mostram que eles estão aguardando a sua vida. Quem ama a vida do Senhor? Ele mostra que ele está aguardando a vinda do Senhor. Olha, irmão, eu tenho repetido aqui algumas vezes. Muitos dizem que estão esperando a vinda de Jesus, mas não estão vivendo como que se ele viesse. Muitos falam: eu amo a vinda, eu quero a vinda, mas muitos estão vivendo como que se nunca ele viesse. Mas aqueles que amam a vinda do Senhor, as suas vidas mostram, as suas vidas demonstram, as suas atitudes demonstram, o seu falar, o seu desejo, o seu andar, os seus objetivos de vida mostra que de fato você está amando a vida do Senhor. Não basta só dizer eu amo, mas eu tenho que viver esse amor que eu digo que ele vem. Eu tenho que andar como que se ele viesse agora, nesse exato momento. Segundo, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa. Qual é a expectativa que há na sua alma, irmão? Qual é a expectativa que há em você? De que esse evento aconteça agora. De que esse evento, ele rompa agora enquanto eu falo. De que esse evento aconteça enquanto você está orando. De que esse evento aconteça enquanto você está indo para o seu trabalho. Qual é a expectativa? Nós temos muitas expectativas. Cada um de nós aqui temos expectativas aqui, várias. Mas em relação à vinda do Senhor, qual é a sua expectativa? Qual é o tamanho da sua expectativa? Porque se ela for grande, você vai viver conforme essa expectativa, esse amor que você diz. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio está dado, o prêmio está prometido para quem vive uma vida correta diante do Senhor. Nós vamos chegar a um ponto da mensagem aqui, que o irmão, é o que eu mais tenho ouvido da boca de crente, não é de incrédulo, porque isso faz parte da vida do incrédulo, mas não deveria fazer parte da vida do crente. Eu tenho ódio, eu tenho ira, eu tenho mágoa. Isso não é da boca do crente, isso é da boca do incrédulo, isso é da boca daquele que não crê, isso é da boca daquele que não teve um encontro verdadeiro e correto com o Senhor. Agora, quando o crente vem dizer: eu tenho ódio, eu tenho ira, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, ô irmão, esse irmão não está amando a vida do Senhor. Sim ou não? Sim. Está amando? É claro que não. Um crente que está amando não é depósito de lixo. Um crente que está amando não é lata de lixo. Isso limpa. Um crente que ama a vinda de Jesus não guarda emoções ruins dentro de si, porque o hino diz que no céu não entra pecado. E quem odeia, diz João, não é o pastor Luiz, 1 João, diz João que quem odeia não está na luz, está nas trevas, e quem está nas trevas está em pecado. Se no céu não entra pecado, você não vai entrar lá, porque acumula ódio, ira, mágoa, raiva, todo tipo de lixo você vem guardando dentro de si, e isso nos impede de ver ao Senhor nesta vida e na vida vindoura. Então não basta dizer, irmão, só que ama. Como
esperando esse retorno, querendo esse retorno, desejando esse retorno intensamente na sua vida. Amém, meus irmãos? Não basta dizer que só ama, mas tem que viver uma vida correta diante do Senhor. Irmão, se você está assim, meu irmão, você pode levantar a mão para o céu, agradecer e dizer: Senhor, realmente eu amo a sua vinda, porque eu vivo como se o Senhor viesse hoje. Há na minha alma uma expectativa ardente para que o Senhor busque a igreja e o busque ela agora. Há na minha vida um viver correto diante de todas as situações difíceis pelas quais eu passo, mas há na minha vida essas coisas. Então isso indica que realmente eu amo a vinda do Senhor. Amém, meus irmãos? Quem ama a vinda do Senhor, diz um amém bem forte aí. Amém. Vai espantar o diabo para longe. Somos nós que amamos, somos nós que desejamos, porque nós estamos aqui lutando para demonstrar isso dia a dia na nossa vida. Somos nós que amamos, porque estamos com grande expectativa que esse dia aconteça, e somos nós que amamos, porque procuramos viver uma vida correta diante do Senhor. Irmão, olha, irmão, olha, eu tenho me espantado com a falta de misericórdia. O povo que deveria ser mais misericordioso é o que menos tem misericórdia na alma. É o povo que menos tem misericórdia na vida. A Bíblia diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Deixe de chamar de besta, deixe de chamar de trouxa, deixe de chamar você de bobo, mas seja misericordioso e ame, porque é você que vai entrar na glória, e aquele que é uma lata de lixo, depósito de lixo, vai ficar aí para conhecer quem é o homem da iniquidade. Amém, meus irmãos? Não se importe com o que digam de você, não se importe com o que vão pensar de você, das suas ações, das suas atitudes, mas demonstre de fato, de verdade, que você ama a vinda do Cristo, em nome de Jesus. Devemos estar firmes. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Aqueles que amam a vida, aqueles que estão esperando a vinda do Senhor, ele está sempre firme diante do Senhor. Quem achou, ler, por favor, rápido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sede firmes, sede constantes, sede abundantes na obra do Senhor, porque um dia chegará que aquilo que você faz aqui será recompensado lá na glória, em nome de Jesus. Seja abundante na obra do Senhor, seja firme, não seja inconstante, seja firme, seja abundante, faça a obra de Deus. Viva a obra de Deus, proclame a palavra de Deus, trabalhe para o seu Deus, seja firme diante do Senhor. Não seja gelatina não, meu irmão. Qualquer ventinho que dá, você está se esbagaçando todo. Não, seja firme. A ventania vem, os levantes vêm, as falações vem tudo, mas você continua firme diante do Senhor, sendo abundante na obra de Deus. Irmão, você já viu alguém se incomodar com quem não faz nada? Não tem como ninguém se incomodar com quem não faz nada. Só se incomoda com aquele que faz alguma coisa. Porque aquele que não faz nada, nem o diabo se incomoda. O diabo vai se incomodar com quem? Vai se incomodar. Não, aí a reunião dos diabos. Olha, aquele ali, vamos pegar aquele ali, vamos atazanar daquilo ali. Aí o outro diabo diz: mas rapaz, olha lá, olha a situação daquele cara. Veja, parece que ele é um prego no banco. Ele não faz nada. Para que deixa esse cara aí. Vamos atazanar aquele que vive fazendo a obra de Deus, que vive procurando fazer a vontade do Senhor. É esse que tem que derrubar, porque aquele já está derrubado. Vamos derrubar aquele que está sendo abundante na obra do Senhor, como diz Paulo. Sede abundantes na obra do Senhor. Devemos ser constantes. Está no mesmo texto que a Raquel leu. Irmãos, a inconstância não serve para Cristo.
misto. Ora você faz, ora você não faz, ora você está, ora você não está, ora você está lá em cima, ora você está lá embaixo. Isso não serve. Jesus quer crentes constantes. Jesus não quer Ferrari que roda, dá uma batida, se esbagaça toda, ou quebra, fica para o ministério. Jesus quer Fusquinha, que sai daqui de Itaquaquecetuba e vai lá para o Oiapoque, lá no outro extremo do país, mas o Fusquinha vai 60, 80, e ele vai passando, e vê só aqueles carrão, que nem eu passo com o meu pau velho de vez em quando, e vejo lá os carrão parados lá, e eu indo lá com o meu pau velho na minha batida sempre. Sede constantes na obra do Senhor. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Tem gente, irmão, tem gente que parece, é uma coisa que não dá para entender, parece um furacão. Ele vem, faz, e acontece, daqui a pouco você vai procurar esse danado, onde é que ele está? Sumiu, desapareceu. Por quê? Foi só um fogo de palha. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós sejamos constantes. Aleluia. Vá 40 quilômetros, mas seja constante. 40 quilômetros sempre. Nem mais nem menos, mas sede constante na obra do Senhor. Porque é assim que nós temos que estar para esperar o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Sendo constante diante do Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 43. Alguém lê, por favor. Vamos, irmãos. Ó, já está o texto aqui, vai se adiantando, vai me ajudando. Lucas 12, 43. Só 43. Bem-aventurado quando o Senhor vier e achar seu servo fazendo assim. Devemos estar produzindo na obra do Senhor, irmãos. Aleluia. Crente que está esperando Jesus voltar, ele está produzindo na obra do Senhor. E como nós lemos em João, o seu fruto, ele permanece para a glória de Deus. Crente que está esperando a volta do Cristo, ele está produzindo para a glória de Deus e somente para a glória de Deus. Não interessa o que você está fazendo. Possa fazer um serviço que você, que aos olhos de outros seja insignificante, mas os olhos de Deus, aquilo que você faz é extremamente importante para a obra do Senhor. Quem está esperando a vinda do Cristo, ele deve estar produzindo na obra do Senhor em nome de Jesus. Não é isso que o povo quer ouvir. Trabalhar todo dia, levando cedo, trabalho toda hora. Não é esse trabalho que Jesus quer de você. Jesus quer de você trabalhando e produzindo na obra dele, para a glória dele, porque foi para isso que ele te salvou. Foi para isso que ele te deu um banho de sangue. Foi para isso que ele colocou o Espírito Santo em você, para você produzir na obra de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Produza, irmão. Eu não tenho força, ore. Eu não consigo, faça. Irmão, se você ficar falando a vida toda que não consegue, que não dá para fazer, você nunca vai fazer. Pegue e faça. Bote a mão na massa. Tem pessoa que tem que se descobrir. Para que você veio? Qual a sua função? Qual a sua finalidade? Qual o propósito da sua vida? Tem gente que fica... Irmão, eu postei uma foto minha de 1992, data do meu batismo, 32 de 1992. 21 anos, 22 anos, um menino. E quando eu colei nos olhos, eu nunca mais parei. Eu não sei, irmão. Se você perguntar para mim, Luiz, o que é começar e parar? Eu não sei. Eu só sei que eu comecei. Quando eu vou parar, também não sei. Eu só sei que eu comecei e continuo fazendo para a glória de Deus. Na minha marcha, no meu ritmo, do meu jeito, mas eu continuo fazendo a obra do Senhor em nome de Jesus. Ainda que alguém se incomode com minha marcha, ainda que alguém se incomode com o meu jeito, não tem problema nenhum. O meu negócio
fazer a obra do Senhor, produzir para Deus e produzir para a glória de Deus, para quando Ele vier, Ele me achar fazendo a obra dele em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6 e verso 8. Quem achou, leia, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6 e verso 8. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer, que nós temos que ser sóbrios. O que é o estado de sobriedade? É não estar intoxicado com estimulantes deste mundo. O bêbado, você já viu o bêbado? O bêbado, ele está totalmente intoxicado pelo álcool. O bêbado não tem controle de si. O bêbado não consegue controlar sua própria vida. O bêbado não consegue discernir sua própria vida. Então o que você pega o carro, dá na mão do bêbado, o que vai acontecer? Ele vai bater, porque ele perdeu toda a sua coordenação. Ele perdeu o controle de si mesmo, ele perdeu o controle de sua mente. Paulo diz, sede sóbrio. Não se deixe intoxicar com os estimulantes desta vida. Quantos irmãos estão embriagados, estão intoxicados com as coisas desta vida? Quanta gente embaraçada, irmão. Quanta gente embaraçada com as coisas desta vida. Quanta gente que estão totalmente embriagadas pelas coisas dessa vida, já não conseguem mais discernir entre o certo e o errado, já não tem mais vontade, já não tem mais desejo de vir para a casa do Senhor, de participar de um culto, de orar, de louvar, de engrandecer o nome do Senhor, porque estão totalmente embriagados pelas coisas deste mundo, estão totalmente voltados para as coisas deste mundo. Mas olha o conselho do apóstolo Paulo em Efésios 5,18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não deixe a vida de vocês, não deixe a mente de vocês serem controlada pelas coisas deste mundo, mas deixe a mente de vocês serem controladas pelo Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Porque a mente controlada pelo Espírito de Deus, ele quer e busca as coisas de Deus em nome de Jesus. Uma mente controlada pelos estimulantes deste mundo é uma mente que está controlada pelo mundo e não pelo Espírito de Deus. É uma mente que está voltada para as coisas deste mundo e não para as coisas de Deus. É uma mente que não tem prazer em nada do reino, mas tem prazer em tudo que é do mundo. Irmão, eu vejo muita gente embriagada. Eu vejo muita gente intoxicada. Eu vejo muita gente perdendo o rumo. Eu vejo muita gente perdendo a direção de sua própria vida, porque esqueceu que tem uma alma, porque esqueceu que tem que se encher de Deus para poder esperar a santa vinda do Senhor. A embriaguez fazia parte da adoração pagã. Então os pagãos, quando iam adorar a divindade, enchiam a cara, porque fazia parte da adoração pagã. E Paulo está dizendo, sede sóbrio. Ele está dizendo, sede sóbrio. Vocês saem de uma realidade para outra. Vocês não estão mais no domínio do mundo, vocês estão no domínio de Deus agora. Porque lá eles se embriagavam quando prestavam culto às suas divindades. Aquele que está embriagado é um relaxamento em sua moral. Irmãos, o bêbado é um cara que não tem moral. Ele faz tudo, ele fala tudo, ele age de qualquer jeito, ele faz de qualquer forma, porque há um relaxamento em sua vida moral, porque ele já não sabe mais o que é certo e o que é errado, ele faz mais o errado do que o certo, porque ele já não consegue discernir entre aquilo que é certo, entre aquilo que é errado. Então Paulo está dizendo,
Não se embriague, para que você não perca a noção do que é certo e do que é errado. Irmãos, hoje a gente vê muita gente criticando o que é certo e apoiando o que é errado. Muita gente criticando o que é certo e dando apoio às coisas erradas deste mundo. E dizendo, não, nós temos que dar uma relaxada, que é para a gente poder ganhar mais pessoas, que é para a gente poder encher a igreja, que é para a gente poder agradar as pessoas. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade da palavra de Deus a você, para que você prepare sua vida, prepare sua alma para se encontrar com o Senhor. Irmão, se eu começar a agradar você, sabe o que eu vou fazer? Igualmente fez Arão, quando Moisés estava lá com Deus. Arão, para agradar a multidão, ouviu, se deixou levar pela multidão, fez o bezerro de ouro para a multidão, colocou a multidão a perder, e quando Moisés desceu, a sentença veio, muita gente morreu. Por quê? Porque Arão queria agradar o povão e se deixou levar por isso, e colocou muita gente à perdição. Irmão, eu estou aqui para falar a verdade da palavra a você, para que eu e você possamos ir junto para a glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A embriaguez tira o indivíduo estado de alerta. Já viu o bêbado? O bêbado não está vigiando. O bêbado fica desapercebido. O bêbado, ele é presa fácil do mal. O bêbado, ele está vulnerável aos ataques. Então Paulo diz, olha, não se embriague, fique sóbrio, para que você fique em estado de vigilância, em estado de alerta, por dois motivos. Primeiro, porque você tem que vigiar contra o seu inimigo. Segundo, porque você não sabe nem o dia nem a hora que ele vem. Portanto, você tem que estar pronto sempre, para quando ele vier, você estar com Cristo lá na glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A ordem é para que nós mantenhamos nossa vida de maneira sóbria, como diz Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, 1, 13, 5, 8. Sede sóbrio, ande de maneira sóbria, para que você esteja vigiando contra o seu adversário em relação à vinda do Senhor, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Não se deixe embriagar, meu irmão, pelas coisas deste mundo. Não se deixe levar pelas coisas deste mundo. Não se deixe levar pelas benesses deste mundo. Mas esteja vigiando, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, e não sabemos de onde o nosso adversário vai nos atacar. Mas se estivermos sóbrios, com a nossa mente alerta, com a nossa vida diante do Senhor, então nós vamos estar sempre pronto para esse grande e glorioso dia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Portanto, Paulo diz, não se embriague, mas fiquem alerta em nome de Jesus. Me ajuda aí, Nicolas, que agora eles falam de vez. Eu tenho que avançar. Aí. Aqui. Pronto. 1 Tessalonicenses, que é o texto que nós lemos essa noite. Capítulo 4, versículo 13 a 18. É o grande texto, junto com João capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 58, que vai tratar do arrebatamento da igreja e vai mostrar qual é a sequência dos eventos. Porque a gente pergunta para muitos irmãos, o que vai acontecer no arrebatamento? Eu vou. E depois? Não sei. Mas esse texto, Paulo deixa bem claro qual é a sequência dos acontecimentos. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você quando Cristo vier buscar sua bendita igreja? Volta aí para mim, Nicolas. Aí, avança, aí, avança, volta um pouco. Aí, avança agora. Aí, pronto. Em toda a epístola, Paulo vai falar sobre o retorno de Jesus Cristo. Se você ler 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o assunto dele é a volta de Jesus. É a volta de Cristo para buscar a sua bendita igreja.
Portanto, meu irmão, se te falta ânimo, se te falta força, se te falta fé, leia essas duas epístolas, que a fé vai vir sobre sua vida, que o ânimo vai vir sobre sua vida, porque você vai perceber ali também os horrores que vão acontecer com aqueles que ficaram aqui para participar da grande tribulação. Mas nós queremos participar do arrebatamento da igreja. Por que Paulo escreveu a epístola? Primeiro, para expressar gratidão a Deus por aquela igreja. Era uma igreja que estava batalhando, uma igreja que estava militando, uma igreja que estava pronta para a vinda do Senhor. Segundo, para explicar por que não pôde vê-los. Se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 17 e 18, ele vai dizer que havia um obstáculo. Ele vai dizer que Satanás colocou como um obstáculo para que ele não fosse ver a igreja novamente. E a ideia de Paulo ali, irmãos, é de alguém que implode em uma estrada e interrompe a passagem. Paulo está dizendo, há um obstáculo para que eu vá ver vocês, mas o Deus a quem nós servimos, ainda que nosso adversário imploda a estrada, Deus é aquele que faz a nossa trilha caminhar adiante, porque Ele é Deus e nada pode estar à frente desse Deus. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja problemático, mas Deus é aquele que põe por terra todos os obstáculos de sua vida, principalmente no que diz sobre sua vida espiritual. Porque o seu maior bem que você tem na sua vida, irmão, não é as coisas que você tem. O seu maior bem que você tem na sua vida é sua alma. E essa alma precisa estar cuidada, essa alma precisa estar fortificada no Senhor. E quando nos falta força, é a Deus que temos que recorrer, para que Ele recobre nossa força, para que nós continuemos a nossa marcha rumo a Canaã celeste. Amém, meus irmãos? Ele escreve para corrigir alguns problemas doutrinários, principalmente em relação à vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje, a maioria dos cristãos não sabem mais sobre esse assunto. A maioria dos cristãos desconhece sobre o assunto da vinda de Cristo. E há em alguns lugares que a gente vai pregar sobre isso. Tem pessoa que acha um assunto enfadonho. Tem pessoas que acham assunto chato. Mas isso não é um assunto para tratar no culto da família. Não, esse é um assunto para tratar no culto da família. Porque é a família que vai subir para a glória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. É esse assunto que alimenta a minha fé. É esse assunto que alimenta a sua fé. É esse assunto que tem que te colocar em pé no outro dia, para você viver mais um dia difícil e saber que no final dele há uma esperança para a minha alma e para a sua alma em nome de Jesus. Avança. A dificuldade da igreja. A igreja tinha dificuldade em entender esse assunto, como a igreja de hoje também tem. Qual era a dificuldade? Primeiro, eles estavam pensando que o arrebatamento já havia acontecido. Porque a igreja de Tessalonicenses estava passando um problema difícil, perseguição, um drama, pessoas acusando, pessoas sendo presas, pessoas sendo mortas. Eles disseram, não, o arrebatamento já aconteceu, nós já estamos na grande tribulação. E Paulo vai escrever e dizer, não, ainda não aconteceu o arrebatamento, porque tem um que detém o homem da iniquidade. Segundo, estava pensando que já estava no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é aquele dia, como diz, haverá uma grande angústia para os filhos de Jacó, que é a grande tribulação. Eles estavam pensando que aquelas aflições que estavam passando já era o dia do Senhor. E Paulo vai dizer, não, isso ainda não é o dia do Senhor. Como nós ainda não estamos no dia do Senhor, irmãos. Alguém diz, mas a dificuldade é muita, pode ser muita, mas ainda não é o dia do Senhor, porque o Senhor continua cuidando da sua bendita igreja em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem é da década de 80 lembra. Hoje o povo está assustado com uma inflação de 6 a 7% ao ano. Quem é da década de 80 lembra que a inflação batia para mais de 80% mês, não é ano. Mas Deus continuou cuidando do seu povo,
como continua cuidando do seu povo ainda no século 21. Não importa a dificuldade, não importa o que vamos atravessar, não importa o que o mundo vai atravessar, Deus cuida da sua bendita igreja, porque Ele prometeu que cuidaria da sua igreja e estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Então não se preocupe